Opa, hoje eu botei a paz do Senhor, meus irmãos. Estamos diante de mais uma EBD em Foco. Amanhã estaremos estudando a lição de número 8, a nossa lição que tem por título Confessando e Abandonando o Pecado. Amanhã será o dia 20 de maio de 2024. Antes de tudo, se inscreva em nosso canal PB Samuel Nascimento de Melo. Queremos agradecer aos amados irmãos que nos seguem nas redes sociais de vários estados do Brasil e até de fora, né? Os irmãos que estão, as irmãs que estão em Portugal, Suécia e todos os demais irmãos que nos seguem. Dê o seu like, coloque seu comentário construtivo, faça a sua pergunta. E na medida do possível a gente vai estar respondendo aos amados irmãos. Já gravamos uma dinâmica agora há pouco e vamos estar enviando também para todos os nossos irmãos, para juntos a gente fazer isso amanhã na escola dominical, na nossa classe lá com os alunos, para entender melhor um pouco sobre essa questão da hamartiologia, do pecado, da doutrina do pecado. Até mesmo que a lição vai estar falando sobre confessando e abandonando o pecado, tá? Nosso texto áureo, ele nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios, capítulo 28 e o verso de número 13. A nossa verdade prática, meus irmãos, ainda nos diz assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. É importante lembrar aos irmãos que algumas pessoas elas convivem com um pecado chamado o pecado de estimação. É aquele pecado que já não incomoda mais a pessoa e ela segue a vida normalmente como se nada tivesse acontecido, porém precisa confessar e abandoná-lo de uma vez por todas, tá? A introdução da nossa lição, eu faço sempre, como os irmãos sabem, um resumo da nossa introdução, e eu coloquei aqui o resumo da introdução da lição, eu coloquei aqui. A não confissão do pecado, o pecado é real, suas consequências são trágicas, e a necessidade de confessar e deixar o pecado. Isso aqui é um resumo da introdução da nossa lição. Ainda dentro dessa proposta da introdução, antes de adentrarmos ao primeiro ponto da lição, eu coloquei algo aqui bem interessante para os irmãos acrescentarem na sua aula amanhã. Olha, esse assunto do pecado, filósofos, psicólogos, teólogos, cientistas e muitos outros têm se ocupado com o mistério da origem do pecado. Os resultados das suas pesquisas diferem muito entre si, mas a Bíblia nos dá uma definição correta. Isso aqui está no livro de Teologia Sistemática de Eurico Berg, tá? Um grande escritor nosso que escreveu sobre teologia sistemática. Atualmente, muitos não acreditam em certo e errado. O pecado passou a ser relativizado e o que é errado, melhor dizendo, para uma pessoa, pode não ser considerado errado para outra pessoa, pois não acreditam mais em verdades absolutas. Mas aí tem uma questão que é preciso colocar em pauta aqui. Quando alguém transforma a verdade absoluta em a questão relativista ou relativiza todas as coisas, essa relativização que eles falam, essa questão relativa que eles falam de tudo ser relativo, isso aqui é relativo, ela passa a ser uma verdade absoluta. Esta é a grande verdade. Nós acreditamos na verdade absoluta de Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E a sua verdade não passa jamais. Ele diz, passarão os céus e as terras, mas as minhas palavras não vão passar. Então, a definição de pecado, por exemplo, à luz da queda do homem. Pecado tem a ver com transgressão, está em Romanos 2:23. Impiedade, Romanos 1:18. Injustiça, Romanos 1:18. Desobediência, Hebreus 2:2.
iniquidade, que tem a ver com justiça também, Romanos 2:8. Errar o alvo, Juízes 20:16. Pecado é a ação voluntária que se opõe à vontade de Deus. Está no livro de teologia de Walter Brunelli, tá? Por exemplo, pecado, a quebra do primeiro princípio espiritual estabelecido por Deus. Quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, e a gente vai falar sobre isso aqui mais adiante na lição, Deus ele deixou um não estabelecido já dentro da regra lá no próprio jardim do Éden. Eles comereis de todas as árvores que há no jardim, menos a árvore que está no meio do jardim. Existia duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E aí, o que é que acontece? Deus proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já tem um não. Como o homem quebrou esse princípio espiritual, as consequências foram irreparáveis até hoje. A gente morre por causa disso. Tá? Então, o que acontece? Como eles erraram o alvo, aí um não foi transformado em 7 nãos, como está lá nos 10 mandamentos escritos. Nos 10 mandamentos, na lei de Moisés, que o Senhor deu a Moisés, nos 10 mandamentos, tem lá 10, das 10 ordenanças do Senhor, 7 não está lá. Então, por quebrar o princípio de um, veio 7 não para o homem. Tá? Então, errar o alvo, ou seja, o certo é atirar, certo? Sem errar o alvo. A proposta é essa. A gente fez isso na dinâmica. A gente vai ver isso em Juízes 20:16, que tinha homens canhotos, que tinha uma boa mira e pontaria e acertava sempre o alvo. Foi o caso de Davi lá com Golias, né? Então, os homens, eles procuravam atirar no alvo de se igualarem a Deus, mas erram, né? E ficaram sendo dominados por Satanás. Quando você erra o alvo, agora vai ter o domínio do inimigo sobre a sua vida, tá? Então precisamos acertar o alvo para termos o prêmio, tá? Assim como Paulo fala lá em Filipenses. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, tá? Então vamos para o primeiro tópico da lição. No primeiro tópico da lição, a palavra-chave da lição é confissão. Confissão. No primeiro tópico da lição diz assim, a confissão de pecado. Qual é a definição dessa palavra confissão? Vamos ver aqui. A confissão, eu coloquei aqui o verbo confessar no hebraico yadash. Jogar, atirar, lançar. 1 Reis 8:33 vai falar sobre isso. A raiz verbal de hadash, ou de hadash, né, que já é uma outra palavra também do hebraico, significa estender a mão. Essa palavra aparece 900 vezes no Antigo Testamento, tá? Tem um sentido de tomar conhecimento, saber, conhecer. Ela aparece no Antigo Testamento no sentido de confissão de pecado. A gente vai ver em Salmos 32, vamos ler para a gente embasar o que a gente está falando. Salmo de número 32 e o verso, Salmo 32 e o versículo de número, deixa eu ver aqui, 5, tá? Salmo 32 e o verso de número 5, para a nossa meditação aqui dentro da proposta da lição, que tem a ver com a confissão. Salmo 32, verso de número 5. Saber, conhecer, né? Ela aparece no Antigo Testamento no sentido de confissão de pecado. Essa palavra aqui, da raiz hadash. Salmo 32 e o verso 5. Só um momento, por favor. Diz assim a palavra. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri.
dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Aí tem uma palavrinha entre parênteses aqui, selar, que tudo indica pelos estudiosos seria uma pausa na música, uma pausa, tá? Vamos lá. A palavra também no Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, tá? Homologeo, que significa concordar com, consentir ou conceder. A palavra homologeon ocorre 25 vezes no Novo Testamento. A gente vai ver isso em Mateus, capítulo 7, versículo 23, em Romanos 10 e o verso 9, e em Tiago 5 e 16, tá bom? O verbo grego importante para confessar é também uma palavra chamada exomologeon, tá em Mateus 3 e 6, que significa professar, reconhecer, aberta e alegremente para honra de alguém, tá? Prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com, tá? Essa outra palavra do grego exomologeon, tá certo? Segundo subtópico da lição, falamos o primeiro ponto e o primeiro subtópico, né? Que é a definição da palavra confessar, que é a palavra-chave da nossa lição. O segundo subtópico da lição nos diz assim: a confissão bíblica de pecado. Escuta bem, queridos. Confessei-te, né? O Salmo já vai dizer, no Salmo 32, verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Este é o segredo de quem quer ser restaurado pelo Senhor e ter uma vida feliz e saudável espiritualmente, tá? Se confessarmos os nossos pecados, 1 João, capítulo 1, versículo 7 por diante até o 9, diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz com Deus, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E no versículo de número 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que coisa maravilhosa, tá? Então essa confissão pode ser no ato da conversão ou depois dela. Por exemplo, no ato da conversão eu coloquei aqui Mateus, capítulo 9, versículo 9, quando Jesus chama Mateus, que era um funcionário público, né? E o Senhor o chama e ele larga tudo e vai. Vamos conferir comigo em Mateus, no capítulo de número 9 e o versículo de número 9. Vamos conferir o que eu estou falando com base nas Escrituras, que a gente tem que ver o que está escrito, temos que falar o que está escrito, temos que viver o que está escrito. E precisamos usar para o diabo o que está escrito, assim como Jesus usou para Satanás. E é a lição que a gente vai estudar domingo que vem sobre vencer a tentação, não ceder à tentação. 9:9, a vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu, né? E aí ele já seguiu Jesus. Então, ele de imediato confessou, seguiu e fez a sua decisão. Já no exemplo de Zaqueu, a gente vai ver uma coisa diferente, tá? A gente vai ver em Lucas, no capítulo 19, e o verso de número, eu coloquei propositalmente, porque algumas pessoas vão ler isso na lição, mas não vão ter um entendimento mais claro do que o comentarista Osiel Gomes colocou, o nosso pastor Osiel. Nosso pastor Osiel. No capítulo 19 de Lucas, e o verso, temos um probleminha técnico aqui, mas vai ser resolvido já. No capítulo 19 de Lucas, no capítulo 19, o versículo, deixa eu ver aqui, de número... cadê, meu Deus? Mudou aqui. Capítulo 19, versículo 3, 6 e 8 ao 10, diz assim: e procurava ver quem era Jesus. Quem procurava? Zaqueu, né? E não podia por causa da multidão. Onde Jesus estava tinha uma grande multidão, pois era de pequena estatura.
correndo adiante, subiu a uma figueira brava, um sicômoro, um pé de árvore, né, difícil acesso, para o ver, porque havia de passar por ali. No versículo, cadê eu coloquei aqui? O 3, o 6 e o 8 ao 9. E apressando-se, desceu, né? Quando Jesus chama, ele desceu e recebeu com júbilo, com alegria, né? Com satisfação Jesus em sua casa. Ali ele já o recebeu muito bem, mas ainda não havia o confessado. A gente vai ver na continuidade do texto. E vendo todos isso, murmuravam, né? É como um zumbido de abelha. Murmuravam. Murmuravam dele, né? Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Os fariseus começaram a zombar. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E sem alguma coisa tenho defraudado, olha bem, alguém o retribui quadruplicamente. Tá? É interessante porque ele fala que vai ressarcir a pessoa mais do que a própria lei mandava ressarcir, se caso ele tivesse feito. Então, aqui a gente já vê uma confissão de Zaqueu. Primeiro ele o recebe cordialmente, ele aceita ali, mas depois ele confessa, tá? E aí a gente já vê que o próprio Jesus confirma isso, dizendo: hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Então, queridos, alguns confessam de imediato e outros depois. Alguns recebem, já confessam, e outros depois. E a gente viu aqui pelas atitudes de Mateus, né, que foi imediato, enquanto que Zaqueu foi depois. Primeiro ele recebe, depois ele o confessa. Então, o exemplo de Zaqueu, o exemplo de Mateus e o exemplo de Zaqueu. Pecados contra o irmão, a gente vai ver isso em Mateus 5, 21 ao 22. Ainda que todo pecado, sendo contra o irmão, contra o corpo, contra o próximo, um amigo, familiar, vai atingir também diretamente a Deus, mas existe aquele pecado diretamente às pessoas. Por exemplo, o pecado contra o irmão, a gente vai ver em Mateus 5, 21 e 22. Pecados contra Deus diretamente, a gente vai ver em Neemias 1, 6. A necessidade da confissão de pecados para viver uma vida de oração e comunhão com Deus. A gente vai ver aqui também nesse subtópico, o segundo subtópico do primeiro ponto. A gente vai ver em Salmo 66, 18 isso, em Lucas 18, 9 ao 14, tá certo? Na parábola do fariseu e o publicano. A gente vai ver que para viver uma vida de oração e comunhão com Deus é necessária essa confissão. Enquanto o publicano ali, ele auto se denomina, né, justo na sua oração, o fariseu não levanta nem a cabeça. E a Bíblia vai dizer que o fariseu saiu justificado e o publicano, melhor dizendo, saiu justificado e o fariseu não. E o fariseu não, a sua oração não foi aceita. Tá? A gente vai ver na parábola aí de Lucas 18, 9 ao 14. Eu não vou ler para não tomar mais tempo, causa que temos muitos assuntos aqui na aula, mas você pode ler na sua casa ou na classe com os alunos, tá? Terceiro subtópico, o símbolo da confissão de pecado. Que símbolo é esse? O reconhecimento autônomo do pecado cometido, tá? A pessoa reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Quando se há esse reconhecimento, obviamente que vai vir a confissão, obviamente que vai vir a confissão, e vindo a confissão, virá o perdão. Quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecados, alcança a misericórdia de Deus. Aí no terceiro tópico da nossa lição, o autor vai estar colocando isso e a gente está trazendo aqui a explicação para os irmãos. Tá? No segundo tópico da lição, segundo ponto da lição, melhor dizendo, o perigo do pecado não confessado. Qual é o perigo do pecado não confessado? É terrível, então é preciso confessar e deixar para se alcançar misericórdia, tá? Então o segundo ponto diz assim, o perigo do pecado não confessado. Aí o primeiro subtópico do segundo ponto diz assim, os males dos pecados não confessados. A confissão de pecado não se trata apenas do ensino judaico, não foi apenas ensinado pelos judeus, mas também cristão
com base em Provérbios 28 e 13, que é o texto áureo, que é o texto áureo da nossa lição. O que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João 1,9, como a gente já disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é de uma, de 10, de 100, 1000, não, é de toda, tá? Então, aquele que não confessa os seus pecados, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Estão mortos espiritualmente diante de Deus. Já pensou nessa situação de alguém estar morto espiritualmente diante de Deus? Então, confesse o seu pecado para ressuscitar e ficar vivo diante do Altíssimo. Então, olha, por exemplo, Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, a gente vai ver consequências irreparáveis. E de início a gente vai ver algumas situações. Por exemplo, Adão e Eva pecou, né? E assim que pecaram, o texto vai dizer que eles tentaram se esconder de Deus. De Deus ninguém se esconde. Deus ele faz uma indagação. Adão, onde estás? Mas Deus sabia onde Adão estava, é óbvio. Mas ele queria ouvir da boca de Adão. Tá? Então é mais uma indagação do que uma pergunta, ainda que para a gente soe como pergunta, tá? Então, tiveram medo, ouviram a voz de Deus e os passos no jardim e se esconderam, tiveram medo, tiveram vergonha, porque viram que estavam nus, tá? E estar nu, biblicamente, é estar em falta diante de Deus. A gente vai ver isso na igreja de Laodiceia, pobre, cego, miserável, nu, tá? Então, nu é estar em falta espiritualmente diante de Deus. Transferiram também a culpa. Normalmente, quem erra não quer reconhecer o seu erro. E isso é o maior, a maior gravidade que se tem desta questão do pecado. Tá? É transferir a culpa e não reconhecer que é um pecador diante de Deus e diante da ação que foi cometida, do fato consumado, tá bom? Outro exemplo a gente vai ver em Davi. Davi, quando pecou, ele se sentiu manchado. Pode observar lá no Salmo 51 e acompanhar comigo. Ele dormia e acordava com a consciência pesada, tá? Porque estava em falta diante de Deus. Ele vai dizer, eu convivo com a natureza do pecado. Em pecado concebeu minha mãe e a natureza do pecado habita em mim. Ele se considerou um leproso espiritualmente. Ele vai dizer, lava-me com isopo, com a planta que se lavava leproso. E ele vai dizer, me tornarei mais alvo do que a neve. Ele sentiu a necessidade de um novo coração. Ele sentiu os ossos apodrecidos e sentiu a necessidade de um novo coração. Ele vai dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, conforme Salmo 51. Ele sentiu a ausência da presença de Deus. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo, né? Tá certo? Ele ficou triste. Sem a presença de Deus, a tristeza ela vai fazer parte do ambiente do seu coração, do seu estado emocional e espiritual. Segundo subtópico do nosso segundo ponto da lição. Diz assim, as consequências do pecado de Adão. Vamos ver a consequência agora. Tivemos os primeiros relances, né? Os primeiros sintomas que se tiveram depois do pecado, tanto de Adão e Eva quanto de Davi. Vamos ver agora Adão e Eva, depois do pecado, quais foram as consequências irreparáveis que o pecado nos trouxe, e até hoje a gente sofre essas consequências, tá? Primeiro, perderam o direito e o privilégio de viver no paraíso. O que é paraíso, minha gente? Lugar de delícia. Tinha de tudo. Não faltava nada, tá? A natureza mais pura e bela, a ponto dos homens viverem até quase 1000 anos de idade, como Matusalém viveu 969 anos. Foi o homem que mais viveu. Então, olha, perderam o privilégio de viver num mundo sem pecado. Já pensou viver num mundo sem pecado? Não tem dor, não tem tristeza, não tem morte, não tem choro, não tem nada disso. É só gozo, alegria, prazer e felicidade, tá? Perderam o privilégio da imortalidade, ou seja, não morriam, não envelhecia. As células sempre estavam se recuperando, tá? E não envelhecia, não morria, permaneceria para sempre ali, felizes para sempre, como diz as histórias que a gente estuda nos livrinhos de criança, que essa é a nossa esperança, e a esperança que temos espiritual é diferente, mas que tem esse fundamento também de viver feliz eternamente com o Senhor, tá? Então, a mulher
Qual foi as consequências que houve com a mulher? Eu não vou tratar aqui a questão da serpente, nem a questão do diabo, mas eu vou tratar a questão apenas de Adão e Eva, tá? Da mulher e do homem. A mulher, Isha, né? Ishi, Adão e Isha, mulher. A mulher, Isha, no hebraico, foi acrescentado a dor de parto, capítulo 3, versículo 16, dizendo, vai dizer, com dor darás à luz. No original ali no hebraico é copiosamente terás dor. Sempre que tu gerar, tu vai ter dor. E as mulheres que tiveram um parto normal, que o diga o cumprimento dessa profecia, literalmente na vida delas, tá? Então, seu desejo será para o teu marido, tá bom? Por quê? Porque ela tomou a frente do marido, ela foi e pecou deliberadamente e depois ainda deu ao marido. Tá? Então, seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E ele te dominará. Tá? Aqui está a postura da liderança do homem. Obviamente, o homem não é melhor do que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem para Deus, mas o homem tem o seu papel de liderança, de domínio, e a mulher deve ter o seu papel também de adjunta, submissa e de auxiliadora. Tá? Levando também, a Bíblia diz, a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola destrói com as próprias mãos. Então veja a importância e a significância do homem e da mulher. Não pode ser invertido esses papéis, porque a sociedade nossa está vivendo o que está vivendo porque os papéis têm sido invertidos, com o feminismo e o machismo. A Bíblia nem apoia o feminismo, nem o machismo. É feminina e masculino, tá? Macho e fêmea. Isha e Ishi, o homem. Então, ao homem, ao Ish, Deus diz, o solo da terra, veja a consequência do pecado de Adão e Eva, o solo da terra será amaldiçoado por sua causa. Romanos 8:22 diz que a natureza geme com dores de parto, esperando o dia da redenção do homem e dela mesma. Com o suor do teu rosto, ó, trabalho sempre existiu, mas agora você vai trabalhar dobrado, vai suar, certo? Vai ter que arar a terra da melhor maneira possível, né? Com o suor do teu rosto ganharás o teu sustento todos os dias da tua vida, até que volte para a terra da qual você foi formado. O homem veio do pó, a Bíblia diz, e para o pó tornará. Essa profecia está se cumprindo agora, nos cemitérios, nos lugares onde está lá gente velando o corpo para ser enterrado amanhã. Todos os dias essa profecia se cumpre, na vida de alguém, de uma família, de um parente. Isso aí é inegável. E um dia será conosco também, tá? Vamos lá. Perderam o privilégio da comunhão com o Criador. Tem melhor do que ter a comunhão com o Criador? Toda manhã e na viração do dia, o Senhor chegava para conversar com Adão e Eva, que é o primeiro exemplo que a gente tem da ideia da oração, comunicação com Deus. O primeiro modelo de oração está no Éden. Toda manhã e final da tarde, Deus falava com o homem falava com Deus. Tá? Deus não que o homem abandonou de jeito nenhum. Ele sempre tratou e sempre procurou ter contato com a sua criatura. Tá certo? Vamos lá. Terceiro subtópico do segundo ponto. As consequências do pecado de Davi. Eita, que essas são gravíssimas. Todo pecado, ele é uma quebra de princípio moral. Tá? E que afeta também a questão espiritual. E aí é um grave problema, porque vai ter consequências irreparáveis. Pode observar. Nas consequências do pecado de Davi, ele praticou em oculto o pecado e Deus trouxe o seu pecado a público. Vamos ver isso? Onde é que está escrito? Isso está escrito em 2 Samuel, no capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12, tá? 2 Samuel, capítulo 12. Eita, que abri em cima aqui agora. E o verso de número 11, que nos diz assim. 12, 11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, Davi, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos. Olha só. E as darei a teu próximo, o qual se deitará
com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Tá certo? Então Deus falou isso para Davi, falando da profecia daquilo que ia acontecer quando o filho dele, Absalão, se revoltaria contra ele e se deitaria com todas as suas mulheres na laje, em plena luz do sol. Veja que vergonha, o rei sendo traído pelo seu próprio filho diante de toda a nação de Israel. Isso foi terrível, irmãos, terrível. Então, olha, seu pecado será tornado em público. Segundo Samuel, ainda 16, 21 ao 22. Veja o que é que vai dizer para a gente fechar aqui. E disse Aitofel a Absalão, aqui é o cumprimento já da palavra que Deus falou lá. Entra as concubinas de teu pai, o rei, ele tinha aproximadamente 40 mulheres no harém, ele poderia ter. Entra, porém, as concubinas do teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, né? E entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. E se cumpriu aquilo que Deus falou para ele lá em Samuel, ainda no capítulo 12 e o verso de número 11. Aí se cumpre agora em 2 Samuel, capítulo de número 16 e o verso 21 e 22. Então, queridos, Deus pediu conta de todos os seus pecados. Por quê? Porque ele quebrou um princípio, quebrou princípios. E princípios não foi feito para ser quebrados. A espada, o texto ainda vai dizer em 2 Samuel 12, 10 ao 12. A espada não sairá da tua casa. Olha para aí. O que houve na casa de Davi? Houve incesto, tá? E morte na família. Veja o que foi que houve. Além de perseguição demais dos filhos contra o próprio pai, Absalão se rebelou contra ele, juntou homens, 400 homens ou mais, para estar perseguindo Davi. Se intitulou rei, né? Quando teve a confiança de Davi de ir morar lá novamente de novo com ele lá. E tomou praticamente o reino do pai por um tempo. Então a coisa foi muito séria. Aminon, o primogênito de Davi, violentou a sua própria irmã e depois odiou ela e mandou embora. E a menina ficou desmoralizada, filha de Davi. Davi soube, mas não tomou nenhuma providência. Absalão guardou isso no seu coração porque ele era irmão de Tamar, da mesma menina da sua irmã, da irmã por parte de pai de Aminon, né? E aí ele depois marcou uma festa na sua casa, convidou todos os seus irmãos, depois mandou matar Aminon. Então houve incesto, morte, perseguição, desonra, desrespeito, tudo por quebrar um princípio espiritual. Davi adulterou com Betseba, tá? Então ele manda matar Aminon. 3 dos filhos de Davi, dos mais velhos, sofreram mortes violentas, como Aminon, foi morto por mandado de Absalão. Absalão foi morto, os cabelos ficou pendurado entre o céu e a terra, e me parece que Joabe matou Absalão, tá? E Adonias também foi morto, agarrado lá no altar de sacrifício, pelo próprio irmão, mandado pelo próprio irmão Salomão, por querer ficar com a mulher, né? Pedir a mulher que acompanhava o seu pai, Davi, e agora estava acompanhando Salomão, na questão do reino lá. Ela servia para aquecer Davi na velhice, tá bom? Então o que acontece? O rei chorou amargamente a morte do seu filho Absalão, que ele amava. Absalão era muito belo, muito bonito, cabelos longos, e morreu na floresta de Efraim, pendurado entre o céu e a terra. Seus cabelos ficou amarrado no pé de árvore. Então, terceiro tópico da nossa lição, confissão de pecado. Escuta bem, queridos. Primeiro subtópico. No terceiro ponto da lição diz confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Olha lá. Ele perdoou os pecados
do paralítico. A gente vai ver lá isso em Marcos 9, 2 e 6. Quando Jesus estava pregando numa determinada casa, não havia mais espaço para ninguém. E 4 homens trouxeram um paralítico que desceu pelo telhado. E ele disse: Filho, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus começaram a murmurar: Quem é este para perdoar pecados, senão Deus? E ele disse: Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, a ti te digo, ao tetraplégico, o paralítico a gente diz, mas era tetraplégico, aleijado do pescoço para baixo, vivia amarrado numa cama. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, a ti te digo, homem, levanta-te, toma tua esteira e anda. E o homem chegou carregado e saiu carregando. Porque o Senhor é o Deus, Jesus Cristo, que perdoa pecado. Jesus é Deus, tá? Ele perdoou os pecados de uma pecadora. A gente vai ver isso em Lucas, capítulo 7, versículo 48. Aquela mulher que era pecadora, que entrou e ungiu os pés de Jesus. Quando o fariseu, quando ele entrou na casa dele lá, não deu nenhum ósculo santo, não ungiu os pés, não fez nada daquilo. Aquela mulher dá uma aula de adoração e Jesus diz, Jesus diz, filha, perdoados estão seus pecados. E ela foi perdoada e salva pela graça do Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que perdoa o pecado e foi salva pela fé. Jesus vai dizer, a tua fé te salvou, tá? Ele nos ensinou a perdoar os nossos devedores. A gente vai ver isso em Mateus capítulo 6, no verso 12. Perdoais aquele que nos tem ofendidos, tá? E em 1 João 1,7, como eu já falei, se andarmos na luz como na luz está, temos paz com Deus e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E no verso 9, mais propriamente dito, ele nos ensinou que devemos confessar. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o caminho para a cura interior, para a restauração espiritual, está na confissão. Confesse o seu pecado e seja perdoado e restaurado em nome de Jesus. Então, mediante sua obra redentora, né? Jesus, ele nos perdoa mediante a sua obra redentora. Segundo subtópico, para terminarmos a nossa lição, ele vai nos dizer, alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual. Não vale a pena, meu amado. É melhor confessar. Espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho, a soberba, para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Então, perdoe. Abraço, porque quando você não perdoa, você vai dormir com o seu inimigo, vai acordar com ele, vai tomar banho com ele, vai para a igreja com ele, vai para a faculdade com ele. Então, perdoe, se livre deste mal, tá? Que está causando no seu coração aí grandes rancores. A Bíblia diz que não deixeis que o nosso coração crie raiz de amargura, para que a gente não nos prive da graça de Deus, ou seja, do favor de Deus. Está lá no livro de Hebreus, tá? Não deixeis que a raiz de amargura fique no seu coração, que enraize isso, tá? Para que você não possa, porque senão você vai se privar da graça. E é terrível, porque a graça é o maior poder que existe. Então, confessando o pecado, alcançaremos misericórdia, descanso para nossas almas. A Bíblia vai dizer. Então, em 2 Coríntios 5,18, vai dizer que na confissão provamos as coisas novas de Deus. Eu resumi aqui o versículo dizendo que na confissão provamos as coisas novas de Deus, tá, amados? Por meio daquilo que Cristo Jesus fez. E temos o privilégio de Deus de nos reconciliar com Cristo, tá bom? Quem faz assim encontra caminho de cura e restauração. Cura e restauração. Tá bom? Assim como o salmista fez no Salmo 51, verso 3 e verso 5. Ele encontrou a cura. Vamos ler para a gente finalizar. A gente já leu aqui alguma coisa, já citou, mas vamos ler para fechar essa lição com base bíblica. Tá bom? Em nome de Jesus. Salmo 51, que é quando ele confessa ali o pecado que cometeu com Betseba, né? Quando não foi para a guerra e ficou ali no palácio. Aí o verso 3, ele vai dizer assim, ó.
Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja que coisa terrível. Verso 5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Então ele há um reconhecimento e há uma confissão e, obviamente, há o perdão de Deus para a sua vida. Então, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que Deus nos ajude, que você tenha uma boa aula amanhã, em nome de Jesus. Tá? Se inscreva no nosso canal, pb. Samuel Nascimento de Melo, e seja um missionário. Tá? Prolifere essa palavra de Deus para todos, em nome de Jesus. E lembre-se disso, como dizia Silvino Silvestre, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Pai, te rendemos graça por esse momento, por cada vida que está nos assistindo. Abençoa cada uma delas através dessa aula. Abre o entendimento, traz a iluminação da tua palavra, porque toda ela já é inspirada pelo teu Santo Espírito da verdade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, agora e sempre. Todos dizem amém.